Um levantamento feito pelo Sistema Único de Saúde revelou que no ano passado, 37.700 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Brasil. 5.400 acabaram, inclusive, sendo internadas pelo SUS. No pescoço desta mulher estão as marcas da última agressão do companheiro. Sempre que bebe, ele fica violento e por diversas vezes bateu nela durante os 2 anos de relacionamento. Ele me trancou dentro de casa a primeira vez. Aí me agrediu para tomar o celular e a chave da casa, que eu queria fugir. E acabou cortando a mão, fez sangue, um monte de coisa, né? O estrangulamento foi o limite para ela decidir procurar a polícia e abandoná-lo. Não quero que eu nunca mais apareça na minha frente. Nas mãos desta outra mulher está o boletim de ocorrência em que ela registrou as ameaças do marido. Eles foram casados por 21 anos, mas depois que ela pediu a separação, o comportamento dele mudou. O homem ficou agressivo, começou a persegui-la e até foi ao trabalho dela para fazer ameaças. Começou constantemente no meu serviço, falou com o meu chefe, pediu para pegar as câmeras do serviço, porque ele acha que eu tenho alguém dentro do serviço. Eu falei assim para ele: eu não estou terminando o relacionamento para me arrumar outra pessoa. Eu quero ficar sozinha para cuidar dos meus filhos e trabalhar sossegada. E daquela dia em diante eu não tive mais sossego. Daí eu não dormia mais, porque ele começou frequentemente, uma hora aparecia em casa e falando um monte de coisa e me ameaçando. Em todo o Paraná, são 16 delegacias especializadas em combater a violência contra a mulher. Esta daqui, em Curitiba, registra anualmente uma média de 10.000 boletins de ocorrência. A delegada responsável diz que as queixas mais comuns são as ameaças, depois as lesões corporais e, em terceiro lugar, os crimes contra a honra, como as calúnias e difamações. A orientação dela é que tanto as agressões físicas quanto as morais devem ser denunciadas à polícia. A orientação é que procure a delegacia de polícia para ter todos os esclarecimentos de quais são as possibilidades, o que a lei oferece de mecanismos protetivos, quais são os serviços oferecidos pela rede de proteção à mulher, né? Para que ela possa, então, de maneira assim, bastante tranquila, decidir se deseja registrar esse boletim de ocorrência e prosseguir, então, com a investigação criminal. Na recepção da delegacia está o cartaz da campanha de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Por 16 dias o assunto vai ser debatido e folhetos de conscientização distribuídos. Essa campanha 16 de ativismo é realizada em mais de 150 países. O Brasil adotou essa campanha a partir de 91. Então nós todos os anos fazemos ações, participamos de atos públicos, seminários para disseminar essa luta e buscar, por fim, a violência contra as mulheres. Desta maneira, eles querem derrubar o ditado popular de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O movimento feminista e mulheres começou a sua luta há mais de 30 anos dizendo que o silêncio é cúmplice da violência. Portanto, nós devemos meter a colher, devemos lutar, devemos denunciar, nos unificar, nos solidarizar para que nenhuma mulher seja vítima de violência.